Muito bem, rapaziada, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Muito bom ter você por aqui nessa segunda-feira, dia 9 de junho. Né? Vamos aqui iniciar mais uma semana de trabalho aqui no canal. E bom, pessoal, na edição de hoje, edição de número 217, eu vou comentar sobre o jogo 2 das finais, né? Tivemos ontem o segundo jogo da série entre Thunder e Pacers. Oklahoma venceu a equipe do Pacers por 123-107. Belíssima vitória de Oklahoma, grande jogo do Shai. E aí eu vou falar sobre esse jogo, dar os meus pitaquinhos sobre a partida. Tem bastante notícia para comentar no programa de hoje. Tem notícia sobre Kevin Durant, sobre Holiday. Cara, tem muita coisa para falar. Tem Giannis Antetokounmpo no Brasil. Amigo. Giannis no Brasil, hein? Vou falar sobre isso também. Então tem muita coisa pra gente comentar no programa de hoje. Vamos começar já nessa semana com muito conteúdo. Então, antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos. E vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show. Vai! Beleza então, pessoal. Vamos iniciar falando sobre o jogo 2 das finais. Ontem, domingão, tivemos o Thunder vencendo a equipe do Pacers por 123-107. Oklahoma, com essa vitória, empata a série. Consegue ir para Indiana com a série empatada, o que é muito importante, porque se fosse para Indiana com 0-2 na mala, aí, meu amigo, aí a situação ia ficar bem complicada pro OKC. Mas com a vitória de ontem, a série vai empatada pro Pacers. Meu Deus, vai empatada para Indiana. E aí, tudo pode acontecer. Claro, se fosse oferecido pro Pacers antes da série começar, sair de Oklahoma com 1-1 na conta, com certeza o Pacers assinaria na hora. Isso é fato. Sair desses dois primeiros jogos em Oklahoma com uma vitória na conta, cara, já foi maravilhoso para Indiana. Só que o grande problema foi o que o Pacers apresentou nesses dois primeiros jogos. É óbvio que a virada no jogo 1, né, game winner do Haliburton, foi tudo espetacular, né? E mostrou o porquê que o Pacers chegou nas finais, o porquê que o Pacers é um time, né, maravilhoso. É realmente um exemplo de resiliência, né, esse time do Pacers. Só que, analisando de forma fria o basquete apresentado por Indiana nos dois primeiros jogos, principalmente no jogo de ontem, cara, dá pra ver que o Pacers não está confortável nessa série. Tipo, no primeiro jogo, apesar dos últimos 9 minutos terem sido fantásticos, o jogo em si do Pacers não foi um jogo maravilhoso. Muito pelo contrário. Indiana teve muita dificuldade para criar, né? Os 25 turnovers atrapalharam muito o time, travaram o ataque do time. Tanto o Haliburton como o Siakam não foram maravilhosos no primeiro jogo. Não foram. Então, apesar da vitória, que sim, foi enorme, não é como se o Pacers tivesse jogado pra caralho. E ontem, tirando o primeiro quarto, cara, o resto do jogo do Pacers não foi nada. Assim, Indiana não conseguiu fazer nada contra o Oklahoma a partir do segundo quarto. O primeiro quarto, sim, foi um primeiro quarto bom. O Pacers executou bem no ataque, controlou os turnovers. A defesa fez um bom trabalho também. O primeiro quarto do Pacers, sim, foi muito bom. Mas a partir do segundo quarto, Oklahoma dominou com sobras. Com sobras. E é importante destacar o seguinte: mesmo com o primeiro quarto bom, o Pacers terminou perdendo.
O Thunder fechou a primeira parcial vencendo por 6 pontos, por conta ali daquela sequência que o Chet teve no fim do primeiro quarto. 2 bolas de 3, aquela infiltração, aquele drive, né? Muito bom. Então, assim, durante todo o jogo, o Thunder foi muito melhor do que Indiana. A defesa fez um trabalho excelente, mesmo não forçando tantos turnovers como forçou no jogo 1, o Thunder conseguiu forçar erros e capitalizou melhor em cima deles. No primeiro jogo, o Thunder forçou 25 turnovers e conseguiu 11 pontos, né, por meio desses turnovers. Ontem foram 15 turnovers, se não me engano. Exatamente, 15 turnovers forçados que viraram 14 pontos para o Oklahoma. Então a defesa foi bem, forçou erros e o time capitalizou bem em cima dos erros. E por que capitalizou bem? Porque o ataque em meia quadra foi muito melhor. Além de ter tido um Shai entregando mais uma performance maravilhosa, né, ontem foram 34 pontos, 8 assistências e 4 roubos de bola. Atuação brilhante do Shai. E na minha opinião, foi o melhor jogo dele nesse playoff. Tá? Pra mim foi o melhor jogo do Shai nesse playoff, tá? Em termos de tomada de decisão, impacto. Foi um puta jogo do Shai. Impecável. Mas além de ter tido o Shai jogando muito, o resto do time foi maravilhoso. O Chet fez um baita de um jogo. Tá bom que o segundo tempo dele não foi tão explosivo como o primeiro. Mas ainda assim foi um jogo muito bom. De 15 pontos, 6 rebotes. Bem melhor do que o jogo 1. O Jalen Williams também fez um jogo muito melhor do que o jogo 1. Foram 19 pontos para ele ontem. E o segundo quarto dele foi bem bom. Liderou bem ali o time nos minutos que o Shai passou no banco. Cara, o Caruso ontem jogou muito, 20 pontos pro Caruso, 4 bolas de 3 e mais uma performance defensiva de elite. Aaron Wiggins teve talvez o seu melhor jogo no playoff, 18 pontos para ele, com 5 bolas de 3 convertidas. Excelente jogo do Aaron Wiggins. E a fluidez do ataque do Thunder foi muito melhor. Sabe, rodando melhor a bola, gerando mais espaços, sabendo lidar melhor com a pressão da defesa do Pacers. O Daigneault fez ótimos ajustes ali no time e permitiu com que o ataque não fosse tão sufocado pela defesa de Indiana. Eu até falei ontem, né, no pós-jogo, que um ajuste que eu gostei bastante foi o aumento de bloqueios altos realizados por Oklahoma. Em vários momentos do jogo, você viu o Shai levar a bola pro ataque e já, né, vinha ali um Hartenstein ou um Chet fazendo um bloqueio alto para ele já sair da pressão da marcação do Pacers, já entrando na quadra ofensiva, né, e aí tendo mais espaço para trabalhar, enfim. Então o Daigneault fez ótimos ajustes que permitiu com que o Thunder atacasse melhor. Então, assim, foi um jogo excelente do Thunder. Não tem nada de ruim pra eu falar do jogo do Thunder. Tipo, o Jalen Williams poderia ter feito um jogo melhor? Poderia. O Kayson poderia ter aparecido um pouco mais no ataque? Poderia. O Lugendort poderia ter matado mais bola? Ah, poderia. Mas, no geral, em termos, né, de funcionamento coletivo e tal, cara, pra mim foi um baita jogo de Oklahoma e uma vitória mais do que merecida. O Thunder construiu muito bem o resultado. Quando precisou matar o jogo, matou. Soube esfriar as tentativas de reação do Pacers. Teve um momento, acho que foi no terceiro quarto, se não me engano. Terceiro? Acho que foi no terceiro quarto. Que o Miles Turner, que o Nesmith mataram ali algumas bolas de 3, né, perigosas, que, né, deram ali uma leve pressionada no Thunder, mas rapidamente, cara, o Daigneault foi lá, parou o jogo, e o time voltou e conseguiu fechar, vencendo por quase 20 o terceiro período. Então, teve o segundo quarto também, que o Pacers colocou aquela run de 10-0, que também deu uma pressionadinha, mas o Daigneault foi lá, pediu tempo, e o Thunder voltou melhor do timeout. Então o Thunder soube esfriar o Pacers, coisa que não fez no jogo 1.
Eu falei aqui, um dos grandes erros do Daigneon no primeiro jogo foi não ter parado o jogo quando o Pacers estava ali reagindo na reta final. Ele demorou muito para pedir tempo. Ele só foi pedir tempo depois que o Haliburton virou o jogo. Então, ontem a gente viu um Daigneon muito mais assertivo nos timeouts, muito bem nos ajustes pós-timeouts também. Então foi uma atuação maravilhosa. Maravilhosa e uma vitória gigante. Thunder vai para Indiana com a série empatada. Acredito eu que mesmo que role uma derrota lá em Indiana, o Thunder ainda vai voltar para Oklahoma bem, né? Porque assim, se o Thunder fosse para Indiana com 0-2, o Thunder teria a obrigação de ganhar os 2 jogos lá. A obrigação. Tendo um empate, 1-1, cara, o Thunder pode até perder um jogo lá. E quando voltar para Oklahoma, as coisas ainda estarão empatadas. A série vai estar empatada ainda, com o Thunder tendo mais mandos de quadra, tendo a vantagem do mando. Então, é uma vitória que realmente tranquiliza muito o Oklahoma. Claro, não dá pro Thunder sentar também em cima dessa vitória. Tem que entrar nos jogos em Indiana com a faca nos dentes. Porque melhor do que voltar pro Oklahoma com a série empatada em 2-2 é voltar com 3-1, por exemplo. Aí é coisa linda. Então tem que jogar muito a Vera lá em Indiana. Não pode entrar desligado como entrou no jogo 1. Né? Na minha opinião, pelo menos. Né? O Thunder, na minha visão, não entrou com a pontada pro Shell no jogo 1. Ontem entrou com a pontada pro Shell. Ontem o Thunder foi, pau dentro o jogo inteiro. Tem que entrar assim nos 2 próximos jogos. Mas aquela pressão de, meu Deus, se a gente não ganhar, fudeu. Eu acho que essa pressão deu uma diminuída por conta da vitória e do jeito que a vitória veio. Com o Thunder se impondo, com o Thunder dominando todo o jogo. Né? Então, foi um resultado maravilhoso, um jogo maravilhoso, uma atuação muito boa. E o Pacers, repito, ir pra Indiana com uma vitória na conta, cara, é maravilhoso, tá? De forma fria, esses 2 primeiros jogos foram muito bons pra Indiana, porque conseguiu uma vitória. Roubou um dos mandos do Thunder. Mas quando você para pra analisar o basquete apresentado pelo Pacers nessas 2 primeiras partidas, tem muita coisa que o Carlisle vai ter que resolver. Talvez a principal delas seja tentar deixar o Haliburton mais confortável, porque se você viu os 2 jogos, você percebeu que o Haliburton não foi o mesmo Haliburton da série contra o Cleveland, por exemplo, da série contra o Knicks, por exemplo. Foi um Haliburton mais travado, foi um Haliburton mais contido. Claro, o Game Winner no jogo 1 passa a impressão de que o Haliburton jogou pra caralho, mas não foi o caso. Não foi o caso. Ontem mesmo, a maioria dos pontos que ele conseguiu foi no 4º período, com o jogo já basicamente resolvido. Então, talvez o grande ajuste que o Carlisle vai ter que fazer é em relação a dar mais espaço para o Haliburton jogar. Porque ele não conseguiu ter esse espaço nos 2 primeiros jogos. Tanto que um dos grandes motivos que fez o Pacers virar o jogo 1 foi o ajuste que o Carlisle fez de tirar o Haliburton das ações e deixar o time na mão do Nembhard. Então, deixar o seu melhor jogador mais confortável talvez seja o principal ajuste que o Carlisle vai ter que fazer, além de outros ajustes também, como tentar lidar melhor com a marcação do Caruso, que até o momento tem sido implacável. Caruso está fazendo um trabalho defensivo impecável nessa série. Surreal que ele fez nos 2 primeiros jogos e ontem mais uma masterclass defensiva do Careca. Então, ele tem sido um dificultador grande para Indiana. O Pacers ainda não achou o Shai. O Haliburton, o Nesmith e o Nembhard fizeram um bom trabalho defendendo o Shai no primeiro jogo. Eu falei bastante sobre isso aqui no canal, inclusive. Mas ainda assim, o Shai terminou com quase 40 pontos no primeiro jogo. E o Shai ontem, com os 34 dele, ele superou o Allen Iverson em mais pontos
nos 2 primeiros jogos de finais. Né? O Iverson, em 2001, nas suas primeiras finais, ele somou 71 pontos nos 2 primeiros jogos contra o Lakers. O Shai soma 72. Né? Então, o Shai tem feito uma final muito explosiva, com muitos pontos. E ontem ele jogou com uma tranquilidade absurda. Então, a marcação em cima do Shai e a forma como o Haliburton tem sido bem contido pela defesa do Thunder são, para mim, os principais pontos que o Carlisle vai ter que, né, ajustar para os jogos lá em Indiana. Fora as questões do Siakam também no estar tendo muito espaço para jogar. Ontem terminou com só 3 de 11 no field goal, né? Tem também o Miles Turner, que tem demorado muito para entrar nos jogos. O Nesmith, né? Ele também, ofensivamente, não tem sido tão consistente como ele vinha sendo, né, durante o playoff. O Nembhard ontem não fez quase nada no jogo. O Obi Toppin também ontem foi muito abaixo. O TJ McConnell, Metro, enfim. O Pacers tem várias questões para lidar para esses jogos em Indiana, mas talvez as principais sejam essas que eu falei. A marcação em cima do Shai e o Haliburton não estar conseguindo, né, ser o mesmo Haliburton das séries contra Bucks, Cavs e New York Knicks. Em relação ao Thunder, é tentar replicar o que fez ontem, tendo o acréscimo de um Jalen Williams melhor, um Cason Wallace melhor, né, um Lugan Dort matando mais bolinha de fora, assim como foi no jogo 1. Mas no geral, se o Thunder fizer o que fez ontem nos próximos 2 jogos, tem chance sim de abrir 3-1, porque, cara, ontem o Thunder jogou muita bola. Ontem o Thunder mostrou o porquê que é o favorito na série. Ontem o Thunder mostrou o porquê que é o favorito. Muito seguro, muito tranquilo, intenso na marcação, eficiente no ataque, não desperdiçando contra-ataques, aproveitando os momentos de quadra aberta, tendo o Shai cozinhando ali no isolation. Toda vez que o Shai chamou o Nesmith ou o Neymar pro X1, ele ganhou dos dois, na maioria das vezes. Os companheiros aparecendo, sendo bem envolvidos também. Então, pro Thunder é tentar replicar o que fez ontem. O que pro Thunder é até simples, entre aspas, de fazer, porque é o que o Thunder vem fazendo durante todo o playoff. Né? E um ponto bem positivo para o Oklahoma, pensando no decorrer das finais, é que a sina do time não jogar mal 2 jogos seguidos se mantém. Nesse playoff, o Thunder se caracteriza por ser um time que consegue responder após atuações ruins. Foi assim contra Denver, foi assim contra Minnesota e foi assim contra o Indiana ontem. O Thunder não joga mal 2 jogos seguidos. Isso é uma característica desse time nessa pós-temporada. Então, se isso for mantido, a tendência é que o Thunder consiga, né, em algum momento, assumir a liderança da série e aí, tendo a vantagem do mando de quadra, isso pode significar o título na conta, né? Então, deixa eu só pausar aqui rapidinho, galera, que eu acho que estão me chamando ali no portão, rapidinho. Já volto. Pô, olha aí que beleza, hein? Ó, nem tava esperando essa camisa hoje.
Comprei essa camisa aqui essa semana. Achei que ia chegar só no mês que vem. E já chegou, pô. Que eficiência, hein? Que eficiência. Ó. Aqui, ó. BT Outlet, hein? Os caras é pique, hein? Ô. Os caras são brabos. Camisa aqui, ó. Do milho, né? Camisa do milho. Pica, hein? Pica. Eu que agora comecei a colecionar, né? Camisa de futebol, principalmente times italianos. Essa aqui é, porra, maravilhosa. Maravilhosa. Deixar aqui do lado, depois eu vou experimentar. Enfim, voltando, né? O que eu tava falando? Ah, tá. Então, basicamente, o Thunder fez um jogo excelente, mostrou por que é o favorito. O Shai mostrou por que é o MVP. Atuação brilhante, inclusive, na minha opinião, uma das melhores atuações em finais dos últimos anos. Tá? Acho que não é exagero falar isso. Ontem realmente foi uma masterclass do Shai. Claro, se for montar um top 5 de maiores atuações em finais dessa era moderna, talvez essa do Shai não entre. Mas num top 10, top 11, talvez entre. Porque realmente foi um jogo excelente do Shai, mano. Uma execução maravilhosa, uma tomada de decisão melhor do que a outra. Eu vi um comentário no vídeo de ontem. Eu concordo, parecia, o cara falou: pô, parecia que o Chris Paul tava controlando o Shai ontem. Realmente, cara, o Shai ontem foi impecável. Inclusive, tá aí. Melhores atuações em finais dos últimos 10 anos, vai. Ó, eu acho que a do Shai não entra. A de ontem não entra. No top 5. Mas igual eu falei, no top 10, top 11 talvez pegue. Mas ó, tentando puxar aqui de memória. Ó, tem aquele jogo de 50 pontos do Giannis contra a Phoenix, né? Jogo 6. Foi o jogo que definiu o título do Bucks. Os números do Giannis exatos foram... Deixa eu ver. Cadê? Eu vou anotar aqui as que eu lembro e depois eu tento organizar. Acho que é um bom corte, hein? É um bom corte. Aqui, ó. Ó, o Giannis meteu 51 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, né? Pô, absurdo que o Giannis fez. O jogo... Eu lembro que o jogo 3 dele também foi muito bom. Foi um jogo importante porque o Bucks estava perdendo por 2-0, né? E aí o Giannis foi lá, botou o time nas costas e diminuiu para 2-1. Mas o jogo 6 dele foi o melhor jogo dele na série. Pra mim é uma das grandes atuações em finais desses últimos aí 10 anos. Foi 2021 isso aqui, né? 2021. Então, essa do Giannis. O jogo 6 do LeBron contra o Warriors em 16 também foi uma coisa bizarra, né? Warriors vencendo por 3-2, o Cavs com as costas na parede. LeBron foi lá e meteu... Deixa eu ver aqui, ó. Cadê LeBron? Warriors 16. O jogo 6 mesmo, exato. O jogo 6. E ó, pô, 41 pontos, 8 rebotes, 11 assistências, com 4 steals e 3 tocos. Pô, surreal. Surreal. Isso aqui foi em 16. Então, Giannis 2021, LeBron em 16, jogo 6. 2 jogos 6, né? Coincidência, né? Que mais? O jogo 4. Foi o jogo 4 do Curry contra o Celtics, que o Curry destruiu. Jogo 4? Ou jogo 3? Não, foi o jogo 4. Tava buscando aqui, ó. Jogo 4, o Curry meteu 43 pontos, mano.
Esse jogo aqui foi absurdo do Curry, tá? Esse jogo do Curry foi inacreditável. Foi 43 pontos e 10 rebotes. Nossa, esse jogo aqui foi inacreditável, né? Que o Warriors estava perdendo por 2-1. E esse jogo foi no TD Garden. Esse jogo 4 foi no TD Garden. Nossa, jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Curry. Então, esses três aqui. O jogo 1 do LeBron contra o Warriors em 2018 também. Bem marcante, né? Apesar da derrota, o velho meteu 51 pontos, né? Surreal. Então tem que estar. Vamos puxar aqui, mano. Tentando lembrar dos jogos do Jokic contra a Miami. Deixa eu ver aqui os números dele contra a Miami. O jogo 3 contra a Miami, né? Jogo 3. Né? Triple-double de 32 pontos, pô. Uma puta atuação. Uma puta atuação. A questão é que a série inteira do Jokic foi muito pica, né? Não teve nenhum jogo... Tipo, esse jogo 3 talvez tenha sido o melhor jogo dele nas finais. Mas ele manteve esse nível durante toda a série, né? Eu não sei se entraria entre as maiores atuações em finais dos últimos 10 anos. Mas é um jogo que é bem lembrável. O jogo 5 do Curry e do LeBron, 2016. Dá pra colocar os dois assim, né? O Curry meteu 41? 41. Curry meteu 41. E o LeBron foi 42, talvez? Ou 41 também? 41 também. Só que o LeBron ele pegou 16 rebotes e 7 assistências. O jogo 5 dos dois em 16 foi loucura. Então só aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 6 aqui já. Já tem 6. Pensando bem, talvez esse jogo do Shai ontem talvez não entre no top 10, não. Talvez não entre no top 10. Talvez eu tenha sido afetado pelo momento. Mas, cara, foi uma puta atuação do Shai. Tem que ser respeitado. Eu achei o jogo dele absurdo de bom. Teve o triple-double do Butler na bolha, né, contra o Lakers. Foi o jogo... O jogo 2 ou 3? Acho que foi o jogo 3. Deixa eu ver. Jogo 3, exatamente, ó. Jogo 3, 40 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Nossa, jogou muito o Butler também. Essa série do Butler também foi fantástica. Que foi na bolha, né? E aí a galera dá uma diminuída no peso. Mas, puta, jogou muito o Butler também. Realmente, talvez o jogo do Shai de ontem não entre no top 10. Mas top 11 pega. Top 11 eu cravo que pega. Cravo que pega. Mas, enfim. Essas atuações foram bizarras. Tentando organizar aqui. Montar um top 5. Ó. Eu iria. Giannis. 51 pontos no jogo 6. Contra a Phoenix. Primeiro lugar. Em segundo. Cara, pelo nível de pressão. Eu ia de LeBron. Jogo 6 em 2016. Ou. Se perdesse, tava fora, mano. Enfrentando o Golden State de. Né, recorde de vitórias e tudo. Porra. O cara meteu 41 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Com 4 steals e 3 tocos, mano. O jogo do LeBron foi inacreditável. Inacreditável. Então, eu vou de LeBron em jogo 6, em 2016, em segundo lugar. Em terceiro,
Cara, acho que o Curry, jogo 4 contra o Celtics, brutal que ele fez no TD Garden. Eu iria de Curry em terceiro. Ah, pô, aí eu queria colocar numa posição só, mas em quarto lugar eu vou de LeBron, jogo 5 em 2016, o, né, 41 dele. E em quinto eu coloco o Curry, jogo 5 também, 41 pontos. Poderia colocar os dois numa posição só, porque o impressionante foi a dobradinha deles, né? Mas eu vou colocar o LeBron em quarto, porque eu acho que o LeBron defensivamente ele também foi muito absurdo naquele jogo. E o Curry eu coloco em quinto. E aí em sexto eu iria do LeBron, 51 pontos em 2018, jogo 1. Em sétimo, né, só pra fechar, né, as atuações que eu lembrei, né? Usar todas as que eu lembrei. Eu iria de Jimmy Butler, o triple-double dele no jogo 3, lá na bolha, né? 40 pontos, né? E triple-double de 40 pontos do Butler. Acho que seria mais ou menos isso aqui o ranking. Aí pode colocar jogo do Jokic lá que eu falei, né? Jogo 3, né? Contra Miami, dá pra colocar. Pô, Kevin Durant, nas finais de 18, ele teve um jogo. Teve. Deixa eu buscar aqui. Ele teve alguns jogos absurdos, né? Naquela. Naquela final. Vou pegar aqui os jogos dele. Aqui, ó, o jogo 3 dele, cara, ele meteu 43 pontos com 13 rebotes e 7 assistências. Pô, jogou pra caralho Durant em 2018. Então dá pra colocar aqui o Durant, né? Dá pra colocar esse jogo do Durant. Aí você vai lembrar, né? Galera que tem memória melhor que a minha pode até comentar aí. Aí você pode colocar o jogo 3 do Yannis contra o Phoenix, que também foi, pô, brutal o jogo dele. Tem vários. Graças a Deus a gente pôde acompanhar algumas performances, né, fantásticas nesses últimos anos em finais. Mas acho que seria mais ou menos isso. E aí, talvez, pelo nível de tomada de decisão, pela tranquilidade, né, que ele apresentou no jogo, talvez o jogo de ontem do Shai pudesse entrar no top 11, top 12, talvez. Top 10 não vai pegar, não. Top 10 com certeza não vai pegar. Eu falei no calor do momento. Mas um top 11, top 12 eu acho que pega, cara. E a tendência, pelo jeito que ele vem jogando e pelo jeito que o Pacers não tá conseguindo parar ele, cara, a tendência é que ele consiga atuações ainda melhores no decorrer das finais, né? Eu, pelo menos, torço muito pra que isso aconteça. Mas, enfim, acho que foi um bom gancho pra lembrar, né, dessas atuações. Cara, teve muita atuação pica nos últimos anos, né? Caralho, pô, esse jogo 4 do Curry eu lembro muito bem. Nossa, foi loucura, velho. Foi loucura. Inclusive, foi essa série que deu um boom bruto no canal, né? O canal foi outro depois daquelas finais. Né? Deu um boom de audiência muito foda. Muito foda mesmo. E esse jogo 4 foi animal. O que o Curry fez foi surreal. Mas enfim, só foi uma lembrança que eu tive desses jogos aí. Acho que rendeu um bom corte. Acho que deu pra render um cortezinho legal. Mas enfim, acho que sobre o jogo de ontem era isso. Não tem muito mais o que acrescentar. Passando agora para as notícias do dia. Né, tem bastante coisa pra falar. Então vou tentar ser o mais rápido possível em meus comentários. Porque já tem mais de meia hora de vídeo. E tem muita coisa mesmo pra falar ainda, né? Então vou tentar ser mais sucinto em minhas colocações. Vamos lá, cara. Acho que uma das principais notícias do dia
é a visita do Yannis, né, aqui no Brasil. O Yannis está aqui em terras tupiniquins. Ele estava ontem, inclusive, no Maracanãzinho, assistindo um jogo de vôlei da seleção brasileira feminina. O Brasil perdeu, inclusive, 3-0 para a Itália. Italianas brabas demais, jogam muito. E o Yannis estava lá assistindo, né? Ele e os irmãos dele, né? A família Antetokounmpo se fez presente. E aí hoje, o Yannis, ele tava lá no Leblon inaugurando uma quadra de basquete, né? E aí a galera lá do Coast to Coast fez uma cobertura bem bacana dessa visita do Yannis. Eu vou até passar aqui, né? Por algumas postagens do Coast to Coast, que até entrevistou o Yannis, né? A entrevista deles ainda não saiu, mas eles entrevistaram o Antetokounmpo. Entrevista exclusiva com o Yannis. Muito foda, a galera do Coast to Coast faz um trabalho realmente maravilhoso. Aqui, ó. Ó. A galera foi lá, ó. Aqui foi a quadra que o Yannis inaugurou. Aqui o Yannis, ó. Ó o homem. Ó o homem, moleque. E o Tanazes aqui, ó. E o Tanazes aqui, não tem jeito. Muito pica. Ó, videozinho, ó. O brabo. Ó. Pô, ele é muito carisma, não tem jeito. Não tem jeito, mano. Ele é muito carisma. Ó. Pô, esse lance aqui, né, cara? Ele escorregou na quadra, né, mano? Pô, ele deu uma escorregada, coitado. Pô, coitado. O torcedor do Bucks deve ter ficado com o cu na mão, né? Deve ter ficado com o cu na mão, o torcedor do Bucks. E aqui tem, né, informação exclusiva do Coast to Coast, né, que segundo a apuração deles, o Rio de Janeiro vai voltar a abrir conversas diretas com a NBA para adicionar um jogo da temporada, ou regular ou pré-temporada, no calendário de eventos da cidade, ainda sem previsão para alguma definição, né. Mas aí entra muito naquilo que eu já comentei aqui, sobre a falta de estrutura, né, cara. É óbvio que se dependesse só de vontade da NBA e do Brasil, cara, com certeza a gente teria um jogo da NBA rolando aqui. Comercialmente, mano, é muito lucrativo. É só você ver. Pô, olha o preço dos ingressos pro jogo do Chiefs e do Chargers. Cara, o ingresso mais caro é mais de 3 mil reais. Absurdo, inclusive. Vai ser um sacrifício aí que eu vou ter que fazer, porque eu tenho que ver o Mahomes em ação. Então eu já tô separando minhas economias pra tentar arrumar um ingresso, mano. Mas assim, Luiz, é muito caro, será que vai ter gente? Mano, eu aposto com você que quando rolar a abertura pro público geral, que vai ser no dia 12, vai esgotar em 1 hora. Em 1 hora os ingressos vão esgotar. Por quê? Porque o público brasileiro, mano, ama a NFL, assim como ama a NBA também. Então, comercialmente, um jogo da NBA aqui no Brasil é muito lucrativo. Só que o que falta é estrutura, é um ginásio, uma arena pica. Né? O Mark Tatum falou sobre isso semana passada. Mas com certeza, se dependesse só de vontade mesmo, já tinha rolado. Já tinha rolado. Mas assim, o fato da prefeitura do Rio de Janeiro querer iniciar conversas com a NBA é um indicativo de que talvez eles estejam dispostos a investir. E aí, com o investimento, com a construção de uma arena pica, pode ser que role. E aí tem a fotinha aqui dos caras, né, com o Yannis, ó. Galera do Coast to Coast aqui, ó. Pô, muito foda, mano. Muito foda. Ô, simpático, hein? Simpático o nosso grego. Pô, galera do Coast to Coast, muito brabos, mano. Muito brabos. Mas enfim, teve aí a visita do Yannis. É muito maneiro ter o Yannis aqui no Brasil. Ele vai assistir o jogo da seleção, né? Da seleção brasileira de futebol. Vai assistir. Maneiro, cara. Maneiro demais. Ter um cara dessa grandeza, né?
aqui no nosso país, né, mano? Muito foda. E pra quem esteve ali no evento, pô, deve ter sido uma experiência foda. Se você esteve lá, comenta aí depois como é que foi a experiência, né? Como é que foi ver o Yannis pessoalmente. Acho que vai ser bacana acompanhar o relato da galera. Mas acho que essa é a principal notícia do dia. Outras notícias, e aí falando mais de mercado da NBA, né? Notícias aí que saíram. A primeira delas é uma informação do Bill Simmons, que não é lá a fonte mais confiável do mundo, mas é um cara com, né, com um nome muito grande, né? E é um cara importante na mídia americana. O Bill Simmons ele falou o seguinte, segundo ele, a troca de Kevin Durant para o San Antonio Spurs já está acertada entre os times, só que ela só vai ser anunciada na semana do draft. E aí o Bill Simmons ele justifica essa troca falando que o Durant ele é mais barato que o Giannis e vai permitir que o Spurs mantenha a segunda pick do draft, né? Que provavelmente vai ser utilizada para draftar o Dylan Harper. Então, essa informação do Bill Simmons, repito, não é a fonte mais confiável do mundo, mas é uma fonte com um grande nome. E quando você, né, quando você junta essa informação dele com as informações que já saíram nas últimas semanas, ligando muito o Kevin Durant a San Antonio, falando muito sobre o interesse do próprio Durant de jogar em San Antonio, meio que acaba fazendo sentido isso que o Bill Simmons falou. Para o Phoenix, eu ainda acho que uma troca para o Houston seria mais interessante, pensando na recuperação das suas próprias picks. Mas San Antonio, pra mim, é o segundo favorito a pegar o Kevin Durant. Por quê? Porque San Antonio tem muita pick pra envolver na troca e tem muitos jogadores jovens pra envolver também. O Phoenix, o Spurs pode mandar pra Phoenix, por exemplo, Devin Vassell, Jeremy Sohan, Keldon Johnson, fora alguns outros contratos que são interessantes, como o contrato do Harrison Barnes, né? Além das escolhas de draft. Então, mesmo eu achando Houston um parceiro de negócio melhor para Phoenix, San Antonio também é um parceiro interessante. E seria um time que o Durant teria vontade de jogar. Então, eu acho possível, sim, essa troca ser feita. Não sei se ela já tá feita, né? Segundo o Bill Simmons, ela já tá acertada. Aí eu já não consigo falar sobre isso. Não consigo cravar isso. Mas faz sentido uma negociação dessa ser feita. E assim, pensando em como fica o Spurs, cara, o Spurs junta 3 caras fantásticos, né? Eu vi o Pisou na Linha falando sobre isso e eu concordo. Hoje em dia é muito raro você ter num time um armador, um ala e um pivô de elite. É muito difícil você ter caras de elite nessas 3 posições. E o Spurs pode ter se pegar o Kevin Durant, né? E pra mim, tendo esses 3 junto de um complemento minimamente bom, cara, dá pra San Antonio ter grandes pretensões pra essa próxima temporada. Então, é uma negociação que faz sentido ser feita, é viável e teria um impacto gigante na Conferência Oeste, porque seria um San Antonio entrando pra brigar no topo. Pra brigar no topo, né? E seria um destino bom pro Kevin Durant também. Ele tem uma ligação com o Texas, né? Porque ele jogou lá na universidade. É um time bom, é uma franquia séria. É uma franquia boa pra ele estar, um ambiente bom, um ambiente competitivo. Porque a cultura do Spurs é uma cultura competitiva. Toda a cultura que ele não teve jogando em Phoenix, jogando em Brooklyn, ele vai ter jogando em San Antonio. É uma grande camisa. Eu acho que os jogadores, os grandes jogadores, eles sempre querem jogar em grandes franquias. E o Spurs é uma das maiores da NBA. Né? Em termos de tamanho, seria a maior franquia que o Durant, né, jogaria. Né? O Warriors é gigante. Mas o Spurs é maior. Né? Então, assim, tem uma relevância importante para um jogador jogar numa franquia como o Spurs, né? Isso tem um significado grande.
Então, eu acho que seria um destino bom pro Durant. Seria bom pra San Antonio também, né? Ainda mais. Ah, Luiz, mas eu prefiro o Yannis. Cara, o preço pra você pegar um Yannis é infinitamente superior ao preço pra você pegar um Kevin Durant. E apesar do Yannis ser um jogador melhor, um jogador que teria um impacto maior, não é como se o Kevin Durant também não tivesse um impacto colossal no time, né? Pelo amor de Deus. Então, se você consegue um Kevin Durant por um preço menor do que por um Yannis, cara, é um negócio bom. É um negócio que, se você tiver a chance, você tem que fazer. Então, eu acho uma ótima pra San Antonio, pro Kevin Durant. E pro Phoenix também pode ser bom. Beleza, você não vai recuperar suas próprias picks que estão com Houston, mas você ainda vai poder ter picks boas. Né, picks futuras boas, bons jogadores jovens, né, alguns contratos, né, negociáveis. Então, eu acho que é uma troca que no fim poderia ser bem boa pra todo mundo. E segundo o Bill Simmons, ela já tá acertada, só que deve ser anunciada somente na noite do draft. Então, vamos aguardar. Inclusive, a noite do draft, ela promete ser bem movimentada, né, cara? Tem sido muito falado que muitas trocas vão ser fechadas na noite do draft. Eu, sinceramente, vejo muitos times trocando pra subir nesse draft, né? Por exemplo, Brooklyn, Hornets, Jazz, são times que com certeza vão querer subir, especialmente o Brooklyn, né? Que tem muita pique. O Brooklyn tem a 8, a 19, a 26 e a 27, se não me engano. Não é? Deixa eu ver. Cadê? Bom café, inclusive, viu? Cappuccino, melhor dizendo. Exatamente, ó. O Brooklyn tem a 8, 19, é isso mesmo. 26, 27. Cara, é muita pique, mano. É muita pique. Então, Brooklyn com certeza vai subir. Eu acho que o Hornets ou o Jazz vão atacar essa pick 3 do Sixers. Então, acho que eles podem negociar. Ainda mais o Jazz que agora aparentemente está disposto a trocar o Lauri Markkanen. Então, eu acho que são dois times que podem tentar subir. Cara, Houston deve trocar essa escolha 10. Deve trocar essa pick 10. A questão é, se o Durant for pra San Antonio, quem que seria o alvo de Houston? Será que eles vão firmes pra cima do Yannis? Pode ser. Mas eu acho que Houston se movimenta nesse draft também. Cara, eu tô sentindo que o Thunder vai brincar nesse draft. Eu acho que o Thunder vai negociar essa pick 15. Acho que o Thunder vai negociar. Porque o Thunder tem a 15 e a 24. Tipo assim, ou o Sam Prest usa essa 15 pra pegar um Carter Bryant da vida, ou um, sei lá, se sobrar um Kamama Luat. Ou ele pega essa pick 15, junta com Hartenstein talvez, junta com um Isaiah Joe e tenta alguma outra coisa no mercado. Não sei. Cam Johnson da vida, enfim. Aí juntaria com outras picks também, não sei. Mas eu acho que o Oklahoma vai se movimentar nesse draft. E eu acho que o San Antonio deve também se movimentar, deve trocar essa pick 14. Ou talvez a pick 2, não sei. Mas San Antonio vai se movimentar. Talvez pelo próprio Kevin Durant, né? Como já foi falado pelo Bill Simmons. Então eu vejo muitas trocas podendo acontecer nessa noite do draft, mano. Muitas trocas mesmo. Acho que vai ser uma noite do draft com muita coisa acontecendo. Vai ser uma cobertura bem interessante, inclusive. Tô bem ansioso pra cobrir esse draft. Então, acho que esses são alguns times que eu vejo se movimentando legal. Entre eles, San Antonio, que estaria aí, né? Tudo engatilhado pra pegar o nosso querido Kevin Durant. E aí, cara, uma última informação que eu quero trazer aqui, antes da gente encerrar o episódio de hoje, é sobre Boston Celtics, né? Celtics é um dos times que já é meio que sabido por todos que vai se movimentar.
nessa off-season, né? Que vai fazer bastante coisa na off-season por conta da necessidade de abrir espaço no cap. E um dos jogadores que mais tem sido envolvidos em rumores de troca, jogadores do Celtics no caso, é o Jrue Holiday. Né? Holiday e Porzingis são os queridinhos dos rumores envolvendo o Celtics. E hoje o Mark Stein saiu a informação, soltou, né, a informação de que o Celtics está oficialmente escutando ofertas pelo Jrue Holiday. Então o Holiday estaria oficialmente no mercado e é um baita nome, né? Eu já venho falando sobre o Holiday há um bom tempo, né, sobre como ele com certeza vai atrair o interesse de diversos times. E eu já comentei sobre como eu vejo o Dallas sendo um destino ideal para o Holiday. Eu acho que Dallas tem tudo para conseguir uma troca pelo Holiday. Pega o Gafford, pega o PJ Washington, junta os dois, mano, você consegue montar um pacotaço. E o Celtics com certeza aceitaria na hora. Se o Dallas chega com PJ Washington e Daniel Gafford na mesa, se o Dallas põe esses dois caras na mesa, eu duvido que o Celtics não troca o Holiday. Duvido. E aí o torcedor do Dallas pode pensar, pô, Luiz, mas não é muito pelo Holiday? Cara, se você pensar no longo prazo, beleza. Vai parecer muito porque o Holiday é um cara que, mano, a gente viu essa temporada. Ele já tá entrando na fase de mais decadência. Ele, claro, ainda é um jogadorzaço, ainda acho o Holiday muito bom, mas ele não é o mesmo Holiday de 2 anos atrás, por exemplo. Não é. Então sim, se você pensar no longo prazo, você trocar 2 caras jovens como PJ e Gafford por um cara mais velho como Holiday, com um contrato que não é lá dos melhores, você vai achar que é uma troca desvantajosa. Mas se você pensa no curto prazo, cara, é uma troca que faz muito sentido. Porque, primeiro, o Gafford não vai querer ficar no Dallas, ao que tudo indica. Ele vai querer assinar uma extensão gorda que o Dallas não vai querer pagar. Então ele deve sair. E o Holiday é um cara que chegaria para suprir a principal necessidade desse time, que é um parceiro pro Kyrie na armação de jogo. Né? E pensando nessa filosofia do Nico Harrison de que defesas ganham campeonatos, cara, o Holiday é um encaixe perfeito. Então, é uma troca que eu super faria se fosse Dallas. E se eu fosse o Celtics, eu aceitaria na hora. Mas, mesmo não sendo Dallas, cara, outros times vão atrás do Holiday. Eu acho que Houston faria todo sentido o Houston ir atrás de um cara como Holiday. Enfim, várias outras equipes. Né? Pensando no topo das conferências, cara, faz sentido o Cavs ir atrás do Holiday. Acho que ele ao lado do Mitchell formaria um backcourt muito bom. Inclusive, eu acharia um backcourt melhor do que Garland e Mitchell. Porque o Holiday defende, coisa que o Garland não faz. Então, cara, vários times tendem a ir atrás do Holiday. É um cara muito bem quisto entre os jogadores. Todo mundo gosta, todo mundo admira o Jrue Holiday. É um profissional absurdo. Cara muito profissional. Então, eu acho um jogadorzaço, um baita ativo que o Celtics está botando no mercado. E segundo o Mark Stein, o Celtics realmente está botando ele no mercado. O Celtics está oficialmente ouvindo propostas pelo nosso querido Jrue. Né? 2 vezes campeão, inclusive. Hein? Importante lembrar. O cara fede a título. Mas é isso, gente. Acho que era isso que eu tinha pro programa de hoje. Obrigado, tá? Pela audiência de vocês nessa segunda-feira. Espero que todo mundo tenha curtido a edição de hoje. Se gostou, deixa o like aí que é importante. Se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. E é isso, tá? Pro pessoal aí das lives, hoje, a partir das 8, 8h30 da noite, eu devo abrir live, jogando um 2Kzinho aí com vocês. Então, quem quiser colar, será muito bem-vindo. E é isso, né? Obrigado a todos, tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.